Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, pessoal. Vamos dar início aqui aos nossos palpites de sábado. Esse sabadão aí, um grande sábado de muitos jogos, né? Nesse sábado, 30/11 de 2024, vamos ter a grande final da Libertadores, Atlético e Botafogo. Essa grande final aí, esperada todo o ano por essa final. Vamos ter clássicos também. Então, começando direto ao ponto, peço desde já que você se inscreva, compartilhe, curta e comentem. Vamos direto ao ponto nesse sábado recheado de jogos. Nosso primeiro jogo às 17 horas, 5 da tarde, não poderia ser outro. O grande jogo, a grande final da Libertadores, Atlético Mineiro e Botafogo, né? Amanhã às 5 da tarde. Para esse confronto, vamos fazer uma análise aqui ao pé da letra. Eu acredito na primeira opção para esse jogo, ou mais de 0,5, tá? E vou dizer por quê. Nos últimos 5 jogos entre Atlético Mineiro e Botafogo, 3 jogos confirmou o mais de 1,5. De 5, 3 confirmou mais de 1,5. E olhando na visão do mais 0,5, que é um gol na partida, dos 5 confirmou 4, né? O mais de 1,5 de 5 confirmou 3 e o mais de 0,5 dos 5 confrontos confirmou 4, só um que foi 0 a 0, que aí não se confirmou. 0 a 0 não é nada, né? 0 a 0 gol para ninguém. Então mais de 0,5 é um gol. Então nesse cenário eu acredito que o palpite de mais segurança para esse jogo é o mais de 0,5. Acredito em um jogo aí no início, aí um jogo estudado, porque é um jogo de final, como toda final de Libertadores, né? Não é uma brincadeira. Então acredito em um jogo nos primeiros minutos aí sendo estudado pelas duas equipes. Jogo a gente faz uma previsão, né? Mas acredito nesse cenário aí de final, entendeu? Então, como palpite de segurança, a primeira opção, na minha opinião, é o mais de 0,5, tá? Para sair aí um gol na partida como segurança. Acredito nas minhas análises que para a primeira opção a mais segura é essa. Na segunda opção, o ambas marcam sim, tá? Não acredito, não coloco favoritismo para nenhum, é jogo único. Acredito que qualquer um dos dois pode ser campeão e pode ganhar a Libertadores. Então eu acredito aí como segunda opção, ambas marcam sim. Ambos os times podem marcar pelo menos um gol aí nos 90 minutos. Estão colocando um pequeno favoritismo as casas de apostas para o Botafogo, 2 alguma coisa contra 3 ponto alguma coisa para o Atlético Mineiro. Mas eu prefiro não cravar favoritos. Então, como segunda opção para essa grande final aí de amanhã, o ambas marcam. Nosso segundo jogo agora, campeonato alemão, às 2h30 da tarde, Borussia Dortmund e Bayern de Munique na Bundesliga, clássico alemão. Para esse jogo eu acredito na primeira opção, nosso famoso mais de 1,5, 2 gols para frente. É sempre um jogo muito movimentado, Dortmund e Bayern de Munique, clássico, maior clássico da Alemanha, né? E como segunda opção, ambas marcas sim. Acredito no momento melhor do Bayern de Munique, é o líder da competição. Acredito que tem um certo favoritismo mesmo jogando fora de casa, mas como segunda opção eu fico aí com ambas marcas sim novamente aí para esse clássico na Alemanha. Acredito que os dois possam marcar. No terceiro jogo de amanhã, na La Liga, às 10 horas da manhã, Barcelona e Las Palmas, para Barcelona e Las Palmas. A primeira opção, ou mais de 2. Acredite em um jogo em 3 gols para frente. O Barcelona, um dos melhores times, de mais de 2,5, de 3 gols para frente aí da Espanha, confirma muito gol nos jogos do Barcelona e vai pegar um adversário dentro de casa muito mais fraco, né? Que está abaixo da tabela. Então acredito sim aí no mais de 2 como primeira opção, 3 gols para frente. E segunda opção, casa para vencer no primeiro tempo, como segunda opção, Barcelona para vencer no primeiro tempo. Nosso quarto jogo às 17 horas, também na Espanha, Valladolid e Atlético de Madrid. O Valladolid 20º colocado, último colocado da tabela, o Lanterninha, e o Atlético de Madrid 3º colocado, né? O Atlético de Madrid que está na briga aí com Real Madrid e Barcelona pela primeira colocação, pelo título. Então está bem próximo, né? Então acredito aí que, como joga com o lanterna da competição, tem sim um certo favoritismo. Mas a primeira opção desse jogo, ou mais de 2,5, eu acredito em um jogo movimentado de 3 gols para frente. E segunda opção,
o fora para vencer, Atlético de Madrid para vencer. Nosso quinto jogo, aí às 17 horas também, 5 horas da tarde, Campeonato Francês, PSG e Nantes. Para PSG e Nantes, a primeira opção, ou mais de 2, 3 gols para frente, tá? Acredito, é outro time também parecido com o Barcelona, que se confirma muito mais de 2,5. É um time que é muito over, um time que bate muitos gols nos seus jogos. Então o PSG aí no mais de 2,5 para esse confronto de PSG e Nantes. E segunda opção, novamente, o casa para vencer o primeiro tempo. Acredito que o PSG é bem favorito nesse jogo, está ali, é líder da competição. E acredito aí que tem sim a chance de o PSG ganhar ainda no primeiro tempo. Segunda opção, casa para vencer no primeiro tempo. O outro jogo, agora na Premier League, campeonato inglês, o West Ham e Arsenal para esse jogo. A primeira opção, o nosso famoso mais de 1,5. Costuma ser um jogo movimentado desses dois times, tá? Estão colocando o favoritismo para o Arsenal e acredito que o favoritismo é válido, né? O Arsenal é quarto colocado, brigando aí na parte de cima, e o West Ham é o 14º apenas. Acredito sim no favoritismo do Arsenal, mas essa cotação de 1,45 para o Arsenal e 7 para o West Ham eu acho um pouco desigual, né? Eu acho um pouco injusto. Acho que essa cotação do Arsenal podia estar um pouquinho mais alto, porque eu, na minha opinião, não trato o West Ham como uma zebra, né? Tá abaixo do campeonato, o Arsenal é favorito, mas não trato o time do West Ham, principalmente jogando em casa, que não é um time bobo, tem bons jogadores, como o zebra não. Eu acredito que o Arsenal é sim favorito, tá? Tem que botar o favoritismo pro Arsenal, mas não assim tão desse jeito. Então acredito nessa odd aí tão baixa. Então acredito aí que um jogo não será tão fácil assim não para o Arsenal, na minha opinião. Acredito que ele ganha, mas não tão fácil, né? Então mais de 1,5 primeira opção, e segunda opção, o Arsenal tem sim seu favoritismo, mas acredito aí no ambas marcas sim. Acredito que o West Ham pode até perder o jogo, mas também vai fazer gols aí os dois times. O nosso próximo jogo na Alemanha, União Berlim e Leverkusen. Para esse jogo, ou mais de 1,5, 2 gols para frente. Segunda opção, fora para vencer o Leverkusen também, que está brigando na parte de cima do campeonato alemão. Sai muitos gols nesse confronto e principalmente nos jogos do Leverkusen. Encerrando agora Campeonato Brasileiro Série A. Ainda temos aí o Campeonato Brasileiro nesse sábado, às 7h30 da noite, Criciúma e Corinthians. Para Criciúma e Corinthians, o Criciúma 17º colocado, primeiro da zona de rebaixamento, e o Corinthians 9º colocado aí, meio de tabela. O Corinthians acredito aí que briga ainda por Libertadores ou pré-Libertadores, alguma coisa desse tipo, mas não cai mais. E o Criciúma 17º, primeiro da zona de rebaixamento. Para esse confronto, mais de 1,5 famoso novamente, não tem muito para onde correr. Acredito em um jogo de 2 gols, que o Criciúma briga para não cair. O Corinthians ainda tenta alguma pré-Libertadores ou Libertadores. Está jogando bem o Corinthians, né? Tá de muitas vitórias, então acredito aí pela necessidade de um não cair e o outro brigando aí por Libertadores ou pré, o mais de 1,5, 2 gols para frente. E a segunda opção, novamente ambas marcas sim. Acredito que pela precisão aí dos dois, principalmente pelo Criciúma, que os dois marcam pelo menos um gol. Último jogo do dia, às 21h30, Vasco e Atlético Goianiense. Para esse jogo, novamente, o nosso mais de 1,5 famoso. Acredito em um jogo em 2 gols para frente. O Vasco vai tentar aí, Libertadores acho meio difícil, ou pré ou Sul-Americana, pela colocação dele. E o Atlético Goianiense já está rebaixado matematicamente, então acredito aí que não vai ser muito, não vai fazer muito esforço. Então, ou mais de 1,5, e segunda opção, casa para vencer, Vasco para vencer. Esses foram nossos jogos aí do sábado, bem movimentado esse grande sábado. Amanhã voltaremos com mais palpites. Fiquem com o nosso bilhete pronto. Lembrando que o bilhete pronto que eu coloco aí, só coloco as cotações e os times, eu não coloco valores, entendeu? Aí valores é vocês que escolhem o valor que vocês querem botar. Só coloca aí as cotações e os times. Fiquem com o nosso bilhete pronto e até a próxima.